Olá, povo santo de Deus. Venho fazer mais um vídeo para vocês, para a gente conseguir entender algumas situações que vêm acontecendo e que, de alguma forma, não dá para entender porque que muitos católicos acabam aceitando certas regras e leis puramente humanas. Dias atrás, um político, tem falado muita coisa, inclusive, e ele veio falar sobre o aborto, dizendo que o aborto era uma questão de saúde pública, e como sempre, né, é um político que ele sempre bate de frente com a igreja, por mais que se diga católico, ele vem bater de frente com a igreja. Então vamos deixar claro algumas coisas. Se nós somos católicos, e eu estou falando para católicos, cristãos e pessoas que querem compreender a fé católica, tá? Então, se eu sou católico, existe uma doutrina salvadora. O mais interessante é que hoje, quando falar de uma doutrina salvadora, vira até chacota quando você, por exemplo, cita o catecismo da Igreja Católica. Mas eu vou citar o catecismo da Igreja Católica. Eu vou citar as fontes da nossa fé, da nossa doutrina. E não tem erro nenhum, pelo contrário. É até estranho quando um católico ele começa a fazer chacota com o catecismo. Porque quando você vai argumentar alguma coisa, aí sempre vem aqueles mais intelectuais, católicos, né? Para falar para a gente, olha, você vai citar o catecismo, uma coisa tão antiga e tão ultrapassada. Bom, me parece que o relativismo nasce por aí. Aqui eu não vou discutir se o aborto ele é uma questão de saúde pública ou não, né? Porque tem as suas variáveis, em algum momento ele pode acabar, e até deve ser em algum momento, mas a discussão não é essa. A discussão é como nós, católicos, a gente continua investindo o nosso tempo e a credibilidade enquanto católicos em certas atitudes de políticos que, na verdade, eles vão contra tudo aquilo que é lei da igreja, tudo que é regra e tudo que é doutrina salvadora da Igreja Católica. Aqui nós temos então o Catecismo da Igreja Católica, número 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Então entenda, católicos, a discussão dentro da Igreja Católica, ela não está interessada se para os cientistas ou se para as pessoas estudiosas da área, está dizendo que no momento da concepção é ou não é pessoa. A Igreja Católica, pelo discernimento do Espírito Santo, já deixou muito claro, no momento da concepção, naquele momento da concepção é uma vida humana. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido, deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. O catecismo da Igreja Católica tem um discernimento tão profundo do Espírito Santo de Deus que ele vai citar passagens bíblicas, como por exemplo de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Olha, antes de ser formado no ventre materno. O que significa isso? Antes da concepção, Deus já havia nos escolhido, Deus havia já nos chamado pelo nome, o nosso nome estava gravado e está gravado no coração de Deus. Um termo que é utilizado na Sagrada Escritura está gravado na palma de Deus, quer dizer, na mão de Deus, né? Mas isso é dizer, de uma forma espiritual, gravado no coração de Deus. Então, quer dizer, perante aquilo que é sagrado, nós já somos escolhidos, nós já fomos queridos por Deus antes mesmo de ser gerado, antes mesmo da concepção. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse do seio, eu te consagrei. Um outro detalhe interessante também, o catecismo vem nos alertar, mas para aqueles que já são estudiosos da Sagrada Tradição e também do magistério da Igreja, vai lembrar da Didaquê. A Didaquê é princípios doutrinários que foram criados a partir das comunidades dos apóstolos, a partir do pensamento e da doutrina já colocada pelos apóstolos. E isso é desde o século I. Então a igreja não está inventando agora modinha para falar sobre aborto, não. Tá bom?
aos políticos e aos católicos que defendem o aborto, que é uma coisa incrível, sabe, gente? É incrível você pensar um católico que vai contra a doutrina, né? E lembrando que todas as vezes que eu apoio qualquer tipo de política que mata políticas voltadas ao aborto, por exemplo, eu estou também sendo, na moral católica vai chamar de coparticipação, quer dizer, eu sou um participante ainda que indireto, né? A cada aborto que acontece, eu tenho também a minha culpa por ser favorável a isso. E olha o que vai nos dizer a Didaquê, que é esses princípios doutrinários, uma forma de catecismo do primeiro, segundo século da Igreja Católica, da Igreja Primitiva. Ele vai dizer o seguinte, olha, a Didaquê 2.2 vai dizer assim: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. A igreja sempre teve essa preocupação em zelar da vida. Isso é primário para a gente, tá? Isso é primário. Então, meu Deus do céu, como é que você se diz católico? Como é que você é católico e você defende o aborto? Como você se diz católico e defende as práticas ou uma política abortiva? Não tem lógica. Isso foge de qualquer tipo de sanidade. E eu vou dizer aqui uma sanidade espiritual. Isso foge de qualquer forma de querer estar com Deus e querer mostrar Deus e querer falar de Deus. Então, pelo amor de Deus, já não se diga católico, você que tem essa postura, né? E não sei o que estou dizendo, não. Eu estou pegando, olha, eu estou pegando o catecismo da Igreja Católica. É que nós poderíamos pegar tantos outros documentos, inclusive dos papas, né, de papas. O Papa São João Paulo II falou bastante sobre isso. Nós vamos encontrar tantos e tantos documentos da igreja. Então, meu irmão e minha irmã, sejamos bastante coerentes na nossa fé. Eu não posso apoiar projetos e eu não posso apoiar ideias que já cheguem dizendo, o aborto é uma questão de saúde pública, nós podemos abortar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é melhor que abra direito a esse aborto aqui no país, porque as pessoas depois vão para a França, ou não sei para onde, eles vão conseguir abortar e tudo mais. E aqui, minha gente, vamos entender uma coisa. Enquanto católicos, nós precisamos ajudar uns aos outros a ter uma compreensão da moral, compreensão da fé, compreensão de princípios católicos, princípios cristãos, em que nós vamos dizer, olha, não ao aborto. E aí nós vamos explicar o porquê. Muitos, inclusive, defendem, olha, mas tem várias formas, você pode ter relações sexuais da forma que você quiser, e aí depois você tem tantos contraceptivos, você vai ter uso do preservativo, pílula do dia seguinte. A igreja está dizendo o contrário. A igreja está dizendo que é preciso ter um caminho de fé, é preciso ter uma postura moral, é preciso ter um caminho onde a nossa preocupação não é a questão do uso do contraceptivo, muito pelo contrário. A nossa preocupação é que possa ter uma castidade, uma vida em busca de santidade através também da castidade. Agora, enquanto a gente continua apoiando tantos e tantos por aí, políticos principalmente, que dizem sim ao aborto e depois dizem que é a favor, depois dizem que é contra o aborto, não dá, né? A gente percebe muito bem que a busca é por voto, a busca é por mais tempo de permanência dentro de alguns cargos políticos. Essa é a busca. A nossa busca enquanto católico, meu irmão e minha irmã, a nossa busca é outra. A nossa busca é pela santidade. E pela santidade a gente tem que lutar até o fim. E nós temos o catecismo da Igreja Católica. E se você faz chacota e diz que é coisa antiga, então o que eu posso dizer para você é, que pena, você não entendeu nada ainda da sua fé ou da forma que você tem essa postura de fé. Não ao aborto. Não, e ponto final. Essa é a voz da igreja, não é a voz do padre Vilmar. A igreja está dizendo isso. Agora, se você é católico e você é a favor do aborto, então faça um novo catecismo para você e talvez você vai ter que criar uma nova religião também. Deus abençoe a todos no amor de Nossa Senhora Aparecida e Glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.